olha eu aqui, é isso mesmo, Seja Você Podcast hoje está demais. Sabe por quê? Porque nós temos uma convidada que vai nos encher, nos enriquecer com a sua história. E sabe por quê? Porque ela é uma historiadora também, como profissão. Sabia? Nossa, imagina como eu gosto de ouvir histórias. E assim nós vamos ouvir a história dela dentro da história. Isso é legal? É muito legal, é isso que nós precisamos, contar a nossa história. E aí, Franz, tudo bem? Tudo bem, Cleide? Você estava sumida, né? Pois é, menina. Ai, eu tô empolgada, Fran. Eu tô empolgada, assim, sabe por quê? É tanta saudade. Eu estava naquela região do Maranhão. Eu vi seus vídeos, olha, cada um que você postou. Menina, menina, esse Brasil nosso é muito rico. Ele é muito rico porque, assim, eu gosto muito de Caldas Novas. Eu amo a minha cidade, mas de vez em quando você ir para o Nordeste, né, ver assim o natural, como meu pai, né, é bem da roça, sabe, aquele cara bruto mesmo. Então, isso é o natural do natural. E aí, mas eu não fui numa boa ida, mas não é agora que eu vou te contar, Fran, as aventuras que eu tive lá. Tem que ser assim, lá escondidinha, porque você vai morrer de rir. Mas vamos lá. E aí, Vamos. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Vamos lá com a nossa convidada, A nossa convidada de Maria hoje, Regina, que eu tô louca. Regina, a mulher conhece esse Brasil todo, Cleide. Ela tem cada história que vai trazer para nós. Que eu estou assim muito feliz para saber do que ela conheceu, viveu e que vai agregar valor na minha, na sua e na vida de quem assistir o Seja Você Podcast, que hoje à noite a nossa convidada especial é a Regina Cachedo, que tem mais de 6 décadas de vida, que ela vem construindo cada capítulo do livro dela, escrevendo em uma cidade desse nosso país lindo, maravilhoso, que é o Brasil. Regina, o Seja Você Podcast agora é todo seu. Estamos aqui para ouvir a sua história. Obrigada pelo convite, né, Fran e Klebe. Para mim é uma grande alegria estar aqui contando essa história, né? Nem todos têm essa possibilidade, né? Então, para mim é uma grande alegria. Estamos aqui, né? Vocês fiquem à vontade, podem perguntar. Então, o Seja Você Podcast é um podcast diferente porque ele quer saber de você. Sim. Onde você nasceu, como foi sua infância, como foi a menina, né, Regina, se ela era bem assim, ai, peralta, se ela pulava muito, enfim, é com você, sua história. Conte-nos. Sim, eu sou a primeira filha, né, dos meus pais. Eles se casaram em maio de 1957 e eu nasci em fevereiro. Então, 9 meses depois do casamento, eu nasci. Foi muito amor. É. E nasci numa casa muito gostosa. Era uma casa tipo colonial na fazenda do meu avô. Eu ainda volto lá para matar as saudades, né? Nossa. Tinha bica d'água, tinha monjolo, sabe? Assim, aquela nascente que descia e a bica d'água bem grande. E aquele barulho do monjolo socando arroz. Então, essa fazenda ela é conservada até hoje? Pela família? Olha, sim, meus primos continuam lá. Só que era uma casa não na sede da fazenda, era um pouco, uns 2 quilômetros da sede onde meus avós moravam. Mas Sim. era também uma casa colonial, porque foi uma fazenda que meu avô comprou e agregou à fazenda maior. Entendi. Então, eu nasci lá, e mais alguns irmãos. E nessa casa, então, eu cresci um pouco, até os 4, 5 anos, né? E aí era aquela história, meu pai tinha gado, né? Tirava leite, a gente vivia daquilo ali, né? Do que produzia no quintal, na roça.
E Aquela vida saudável É. da fazenda. colhendo as frutas, né, do quintal e tudo. Então, era essa vida. Só que meu avô materno tinha uma fazenda na divisa com o avô paterno. E aí doou um terreno para minha mãe. Aí meus pais resolveram mudar para essa outra fazenda. E essa era bem difícil, porque era perto de um rio, mas tinha um cais. Sabe o que é uns 40 metros de paredão, cortando assim uns 20 quilômetros? Tinha o quê? Um paredão de uns 40 metros de altura. A casa ficava depois disso, do cais, que a gente chama de cais. Sim. Então, construíram uma estrada que dava para carro de boi, que era o transporte da época, ou cavalo, né? Então, que dava para descer o carro de boi mais distante. Mas na direção da casa eram degraus, que os cavalos tinham que ir puxados, subindo esses degraus, para poder sair de lá e ir para outros lugares. Imagina quanta dificuldade. Nossa, muita. E aí, nós mudamos para lá, eu tinha 5 anos. E já tinha mais 3 irmãos, né, e tal. E foram nascendo outros lá. Todo ano tinha um, né? Nós somos 9 irmãos, né? Eu sou o mais velho de 9. E aí, a gente começou, eu fui para a escola com 6 anos e meio. Meu tio era o professor. Imagina, naquele tempo, eles não tinham possibilidade de estudo, mas ele era super inteligente. Meu tio, ele só tinha até a 3ª série. Mas você acredita que ele não deixava passar se não soubessem os verbos na 2ª série, os verbos de primeira conjugação. E no 3º ano, os de 3ª e 4ª conjugação. Se não soubesse a tabuada de multiplicar, também não passava. Então, assim, ele era muito inteligente. Pena, né, que não teve possibilidade de continuar nos estudos. Então, eu e meus irmãos mais velhos, os outros 2, estudamos lá. Aí, era até a 3ª série. Nós voltamos depois, quando eu tinha 9 anos, voltamos a morar, porque lá era muito difícil, né, muito isolado e tudo. Mas tinha uma coisa legal. A gente saía da escola e tinha um córrego, e tinha um poço lá. E eu amo água, né? Aí, é o motivo que eu estou em Caldas Novas, né? E aí a gente saía da aula, era de 10 às 2, né? Saía às 2 horas e tibum no poço, né? E nadava e tal. E minha mãe sempre falava, não vai nadar que vocês vão machucar lá, vai afogar, não sei o que e tal. Entrava no ouvido e saía no outro. Quase todo dia a gente saía e ia lá. Eu aprendi a nadar com 8 anos e tal. Aí, pronto. A gente... Depois, como meu pai saía muito, ia na fazenda do pai dele e tal, nós éramos encarregados de levar as vacas para apartar, que a gente chamava, né? Sim. Dos bezerros. Então, o que a gente fazia? Nadava e tal, e para a roupa secar e o cabelo, a gente ficava andando passo atrás das vacas para poder chegar em casa com o cabelo seco. Mas muitas vezes ainda levamos umas palmadas por causa disso, né? Porque, na realidade, quando eles separar o gado, era levar para o cercado, né? Os bezerros para um lado e as vacas para outro. Era isso aí. Bem, dessa fase é isso. Eu tenho uma grande amiga que foi desse tempo, né, da escola, que até hoje, quando eu vou na minha cidade, eu a visito. Sim, mas eu não disse, eu nasci nesse local chamado Tauá, que é município de João Pinheiro, Minas Gerais. Fica no noroeste. João Pinheiro fica perto de Paracatu, que é uma cidade histórica, né, na 040, que liga Brasília e Belo Horizonte, né? Então, João Pinheiro está a 400 quilômetros de Belo Horizonte, 330 de Brasília. Tem uma boa parte da família do meu esposo que mora em João Pinheiro. Olha, legal. Que depois teve a fase do algodão, depois da carvoeira, né, do desmatamento, depois do eucalipto. Então, atualmente, a região é dominada, né, pelo eucalipto. Agora o agronegócio entrou. E também a questão da cana-de-açúcar. Lá tem 4 destilarias. Então, está nessa questão. Bem, então é por aí. Eu voltei, né?
né, quando eu tinha 9 anos, voltamos a morar na casa que eu nasci, porque ela ficava 2 quilômetros do Tauá, que era a vila, né? E que o pessoal reunia para as celebrações, para os casamentos, enfim, as Ou festas seja, religiosas eram proporcionava ali. uma qualidade de vida melhor para Melhor, vocês. é. Só que aí eu tive 2 tios que me influenciaram muito. Quando estava já no finalzinho do ano, os 2 tios apareceram lá em casa, irmãos do meu pai. E disseram para meus pais. Meu pai chamava Sebastião, já é falecido, e minha mãe é viva, chama Irene. Tião, Irene, ano que vem essa menina vai lá para casa para estudar, porque lá não tinha 4ª série. Então, eu já estava terminando a 3ª. E foi isso que aconteceu. No ano seguinte, eu fui para a cidade para morar com meus avós paternos e mais 4 tios solteiros. Então, aí tem um detalhe, né? Que eu tinha 2 tios que eram atleticanos, e aí eu comecei a torcer pelo Atlético. Na minha casa, todo mundo, de meu pai até o último neto, é cruzeirense. Eu sou a única atleticana na família, assim. Meu Deus! Meu Deus! Ainda Eu bem. sou flamenguista. Regina, Nossa. eu sou flamenguista. E assim, Não. daquela assim, enjoada. Vamos Meus mudar de filhos, assunto? Vamos continuar. Vamos continuar na história. Sim. Deixa o futebol de lá. Sim, mas então eu fui para a cidade. Aí foi uma outra fase, porque aquela menina da roça, né, e tal. Só que aí era aquilo, né? O meu tio, na verdade, ele estava muito mais avançado do que o pessoal da cidade, no sentido assim de acompanhamento pessoal dos alunos, porque eram todas as 3 séries juntas, né? Mas ele conseguia acompanhar todas. Aí, quando eu chego na cidade, que eles iam selecionar, né, a 1ª turma, a 2ª turma, qual que foi a sua nota Eu falei, não sei, nunca fiz prova. Nossa, a turma caiu em cima de mim. E eu disparei a chorar. A minha saída na cidade era chorar, porque eu era tímida demais. Aí foi que eles foram verificar que ele deu uma transferência e colocou a nota lá, né, a nota boa e tal, porque realmente eu sempre me saía bem. Mas eu não sabia, eu não tinha nota, porque o negócio dele era saber se você sabia ou não, né? E isso, para mim, é muito interessante, ô Regina, porque hoje tudo tem que ter diploma. Sim. Tudo tem que ter diploma, né? Tem que estudar, tem que ter diploma. Só que o diploma você compra. Só que o diploma você pede você paga para fazer o seu doutorado, não, doutorado eu nem falo, mas assim, a tese a graduação, a tese de faculdade, tipo assim, antigamente, o que me encanta é que antigamente era a prática mesmo. É a prática, porque a teoria, ela, para mim, ela tem uma distância da prática. Sim. E você é da época da palmatória? Não, eu já não peguei. Você não levou, não, as palmatórias? Não. Assim? Por causa de matemática? Não. Ela não tinha, assim, o máximo que meu tio fazia era deixar sem recreio. Por exemplo, o menino que não soubesse a tabuada, aí ele deixava sem recreio. Mas eu sempre fui rápida. Boa aluna. Que bom. E, assim, hoje a educação... Eu, assim, tenho 3 filhos. Eu acho que se perderam muitas coisas boas da educação passada. Tem outros, né, outros valores, assim, mas eu acho que, assim, não quero A evolução, discutir. Mas o que eu sempre afirmo é isso, que ele conseguiu dar a base. Que isso me ajudou demais depois na sequência do estudo, né? Porque lá os da cidade, por exemplo, tinham tido educação, não é educação religiosa, era estudos sociais e ciências. Eu não tinha visto. Aí eu levei um semestre para me, né,
adaptar e pegar O conteúdo. o conteúdo e pronto. Aí, E aprender. a partir do segundo semestre, na quarta série, eu já não tive dificuldade. E aí a vida seguiu. Sim. Aí eu fiz a quinta série, mas era aquela dificuldade, né? Fiz a quinta série, mas depois tive que voltar para a roça. Por quê? Perdi um ano. Meus pais resolveram mudar para mais perto da cidade, porque com a quantidade de filhos, né, para estudar, e lá ficava 50 quilômetros da cidade e não tinha condução. Eram 20 quilômetros de asfalto, mas o restante era de terra. Então, para ir pegar um ônibus, tinha que andar um dia inteiro a cavalo para pegar o ônibus no asfalto. Eu vivi esse Esse tipo drama. essa qualidade de vida lá no sertão do Ceará. Ixi. E, sinceramente, eu me diverti, era muito. Mas era difícil, por exemplo, esses 2 anos que eu passei na cidade. Eu não tinha contato quase com a minha família, porque eu só ia nas férias. Sim. Então, não dava para ir um final de semana. Era muito difícil. Sim. Então, meus pais também iam um pouco, mas meu pai que ia, né, à cidade, assim, fora do período de férias. Mas aí pronto, seguimos, e aí, eu estava dizendo da mudança, né? Meu pai vendeu lá as terrinhas que tinha, e aí comprou esse terreno a 6 quilômetros da cidade. Isso favoreceu muito, porque meus irmãos homens ajudavam ele né, no cuidado da roça, na tirar leite, levar leite para a cooperativa e tal. Então, isso favoreceu muito, porque ficava próximo. Eles iam para a roça, né, a gente morava no barracão no quintal lá do meu avô materno, aí já. E aí, de manhã, eles iam para a roça, voltavam, estudavam à noite, ou às vezes à tarde, mas num período eles ajudavam meu pai na lida da roça. Entendi. E aí, segui. Eu comecei a trabalhar cedo, porque essa coisa de família grande e terra não dava muito, era mais investimento do que retorno. Até né? hoje, né? Então, tudo bem, alguma coisa, por exemplo, eu estou vendo aqui as mangas lá nessa roça, tinha 20 pés de manga na cerca do quintal. Tinha umas 5 qualidades diferentes. Então, assim, as frutas de época, às vezes eles levavam para a cidade, doavam, vendiam, alguma coisa. Mas era essa luta. Aí, aos 16 anos, eu já comecei a trabalhar fora. Aí fui trabalhar num supermercado. Nossa, que felicidade. Mas naquela época, não, supermercado nada, era armazém, Armazém. que tinha que pesar 50 quilos de açúcar, tudo pesado, assim, naquelas balanças grandes, às vezes, ou nas menores. Trabalhei 1 ano lá. Depois, eu fui para... Peraí. Fiquei 16, 17, por aí. E depois fui para um cartório. Eu tinha um colega que a mãe dele era dona do cartório, eu já fazia ensino médio, e ele me levou para trabalhar no cartório. Trabalhei 1 ano lá, mas tinha que fazer registrar tudo manualmente. Minha letra não era das melhores. Não fez muito caderno de caligrafia, caligrafia. Não foi tão boa. Aí fui para um hospital. Enfim, o certo é que no segundo ano do ensino médio, aí teve um concurso para a Emater, que é a empresa de extensão rural, né? Fazia os empréstimos, aquelas coisas. Foi uma época que veio muito dinheiro externo do FMI, essas coisas. E aí, o escritório lá antes tinha um engenheiro, uma técnica e um técnico agrícola. De repente, chegaram 5 novos, 3 engenheiros e 2 técnicos agrícolas. Aí precisaram contratar mais um auxiliar de escritório, mais outro para Rural Minas, que era uma vila mais próxima. E na máquina da tipografia. Sim, aos 14 anos eu fiz a datilografia. Eu fiz em 2 meses, em 2 horas, assim, seguidas. Então, foi isso que me salvou, porque eu passei no concurso com 18 anos. Que maravilha. Então, Nossa, na redação valia 10, eu tirei 9,5, né? Perdi. Porque justamente foi assim,
eu participava de um grupo de jovens que meus tios criaram na cidade, e lá a gente discutia muito. Era a época de ditadura militar e tudo, né? E a minha formação para a história aí já começou, né? Porque o padre era holandês, mas ele tinha uma visão muito boa. Muito ampla, né? Aí ele questionava e ele, né, ajudava a gente a refletir a situação do país e tudo. E aí, olha para como ele tinha uma visão assim. Quando começou o desmatamento lá, inclusive meu avô foi um que vendeu terra para desmatamento, ele falou: gente, vocês acham que esse dinheiro aí vai resolver alguma coisa? Daqui a 50 anos vocês vão ver, isso aqui vai virar deserto. Não vai ter água. Hoje eu volto, até me emociono. Volto nessa casa que eu nasci, que era essa bica d'água que movia monjolo e tal, tem uma mangueira de 1 polegada. Meu Deus do Porque céu. eles desmataram até a nascente. Então, pronto, né? Mas a questão, então, por que eu estou dizendo isso? Que na redação eles disseram: amanhã será melhor. E foi por inspiração mesmo. Pela formação que eu tive, eu disse, né, que o ser humano tinha chegado à Lua, mas que não tinha resolvido o problema fundamental, que era o da fome. E isso, claro, para a Emater, que trabalhava com agricultura, aí foi o prato cheio, né? Aí você Com tirou certeza. quase 10. Mas vamos em frente, porque a história é longa, né? O Não, amanhã mas vai ser melhor. esse é legal. Esse Peraí, é olha só. legal porque... Como é que era o título da O redação? amanhã será melhor. Amanhã será melhor. Aí eu trabalhei essa Yes. questão da fome, de como a agricultura pode responder a essa questão, na medida em que, né, se fosse distribuído tudo que é produzido, não faltaria para ninguém. Mas o que existe é a injustiça e o investimento militar, né? Quer dizer, o que é investido em armamento mataria a fome do mundo todo se fosse distribuído. Mas a opção é pela arma e não pela pessoa. Aí, isso é muito interessante, assim, você viveu isso, né? Você viu uma abundância de água e hoje você está viva vendo a seca, vendo, assim, eu fui recentemente ao Maranhão e tinha uma lagoa perto da fazenda do meu pai há 25 anos atrás, que para chegar na fazenda do meu pai, a gente passava e tinha que monte de jacaré tomando sol. E hoje eu retornei, tá assim, seca, não tem um pingo d'água, tá aqueles quadradinhos que... Tudo rachado. Tudo rachado. Nossa. Então, assim, e hoje, mundialmente, está tendo reuniões, está tendo, assim, uma conscientização, assim, tentando, né, chamar a humanidade, porque, assim, não é só um grupo, todos nós temos que ter essa consciência do desmatamento, não é ganhar dinheiro, né? Não, você falando aí a questão do Rio Negro, né? Amazônia, mexe comigo. Mas só para dar depois eu volto nisso. Mas construíram uma ponte linda lá. Eu fui em 2015, em Manaus. O Rio Negro está um córregozinho lá, seco. E aquelas casas que ficavam na palafita, na beira do rio, estão lá distantes da água. Eu tenho acompanhado. Uma tristeza, quer dizer, em plena Amazônia, um rio como o Rio Negro secar, meu Deus. Imagina os outros. Sim, mas aí só para chegar à Amazônia, nós temos um longo trajeto. Então, eu concluí o ensino médio e ainda trabalhava na Emater, passei mais um ano trabalhando e no ano seguinte resolvi fazer faculdade. Então, aí a opção foi por História. Por quê? Olha, justamente, eu já estava dizendo que a minha formação, né, no grupo de jovens, eu fiquei muito tempo. Vendo o padre falar, você foi se apaixonando. Então, e assim, minhas leituras e tudo, eu tive 2 tios que foram religiosos, eles tinham muitos livros que eu lia a respeito da situação e de como o cristão precisava ser um sinal no meio dessa sociedade. E nesse tempo de ditadura não era fácil, né? Porque a pressão
por exemplo, a gente tinha uma disciplina que chamava Educação Moral e Cívica, Ah, eu que estudei. tinha que aprender o hino nacional, quer dizer, Sim. era simplesmente para louvar os que estavam aí no poder e tal, tal. Tudo bem, você conheceu o hino nacional, mas a matéria em si era doutrinadora, né? Sim. E, enfim, mas eu tive bons professores no nível fundamental e médio, e que me ajudaram muito também nessa opção. Eu tive uma professora de história maravilhosa, dona Dice, e aí eu me lembro que minha irmã foi aluna dela 2 anos depois de mim, aí ela disse, o melhor trabalho sobre colonização da América foi o que o grupo da Regina apresentou 2 anos anteriores e tal. Então, assim, a gente teve essa conexão, né? Eu gostava muito também de literatura e tal, mas o mais forte mesmo era a história. Então, foi motivado por essa questão, né, da necessidade da mudança na sociedade. Então, aí você se tornou professora quando você fez a faculdade? Sim, antes de terminar, no segundo ano, eu já... Lá faltava muito professor, né? No segundo ano da faculdade, eu já deixei, pedi demissão da Emater e fui para a escola que eu tinha estudado antes, chamava Escola Quintino Vargas. Engraçado. E assim, em termos, vamos lá, em termos de uma moça, uma professora, naquela época, tinha mais status a professora ou a secretária? Ah, professora, claro. Você trabalhar na Emater tinha um certo... Regalia. Eu saí para dar aula para ganhar menos, para falar a verdade. Mas era o que estava no meu sangue. Assim, nós temos uma família de professores, como eu disse. Meus tios, Sim. depois vieram esses outros tios que foram estudar fora. Enfim, é uma família de professores. Até hoje eu tenho uns 20 primos professores em Brasília, que tiveram opções de ser qualquer coisa que quisesse, mas optaram pelo legal, magistério. Que legal. Buscar conhecimento e fez- transmitir sim, conhecimento. É o doar, né? E assim, Está no nosso sangue. que É legal. incrível. Mas então, assim, eu gostava muito, e a menina tímida que vivia chorando por qualquer pressão na escola, através do grupo de jovens, eu fui me tornando palestrista, sabe? Assim, me colocavam para falar do Padre Zezinho, isso, daquilo, não sei o quê, os livros dele. Enfim, eu fui assumindo a liderança. Na 8ª série, eu já era líder de turma, aí fui como é que chama, o representante dos estudantes lá, eu fui do comitê, enfim. Fui assumindo a liderança no grupo de jovens, na escola, né, como aluna e depois como professora. Fui para a faculdade também, era líder na turma, enfim. Ou seja, estava no sangue a liderança. Sim. E não sou só eu, minha família é meio assim. Mas, então, a faculdade para mim foi importante, sim. Mas, saindo da faculdade, depois de um tempo, eu comecei a pensar nessa questão de como servir mais à sociedade e poder ajudar. E aí eu tive contato com umas irmãs religiosas, né, que moravam na nossa região, ali, Unaí, Brasilândia. E aí eu fui conhecê-las e o trabalho que elas faziam. Meu Deus, naquela pobreza, naquelas dificuldades, elas iam para aquelas comunidades mais distantes, do jeito que dava, de garupa, de moto, a cavalo, de ônibus, sabe? Assim, então, eu fiquei encantada com o trabalho, porque eu já assumia o grupo de jovens, eu fiquei 8 anos participando, né? E acabei fundando mais 2 grupos de jovens lá onde eu nasci, outro em outro lugar. E porque na minha família, meu pai, por exemplo, ele era vicentino, meu avô, meus tios também. Ou seja, aqueles que cuidam, né, que ajudam os pobres. Então, assim, meu pai era de uma fé, nossa, profunda, sabe? Então, uma vez que nós passamos muita dificuldade naquela fazenda que eu falei, lá da beira do rio, teve uma seca no ano de 1963, e que o gado morreu todo. Aí a mamãe questionou, falou, Tião, mas você ainda vai para a conferência, como é que vai ajudar os pobres lá, se nós é que somos os pobres agora? Ele falou, não, mas isso aí passa, né?
eu vou para fazer oração junto com os meus colegas, porque tem gente lá que está numa situação pior do que nós. Você falou uma frase aí, essa frase é bíblica, não é? Tudo passa. É, E você se retratou ao seu avô, que ele era um missionário, estava ligado aos vicentinos. E os vicentinos é um trabalho muito bonito, sim, que se agrega à Igreja Católica, sim, não é isso? Que está sempre olhando pelos mais pobres. pelos aqueles mais necessitados. Uhum. Então, Então, já é algo que você traz na família. sim, é herança, né? Meu pai foi vicentino de 60 anos. Ele começou adolescente, com 15 anos, e morreu com 75. Ele fundou 4 conferências vicentinas. E os vicentinos têm um trabalho muito, muito bonito Não. pelo Brasil. Meu pai foi também ministro da Eucaristia. Enfim, eu nasci nesse ambiente religioso e dei sequência. Aí veio a questão da opção pela vida religiosa. Aí eu entrei na congregação das missionárias, Jesus Crucificado, e aí foi que eu tive muita oportunidade de conhecer experiências diferentes, né? Eu fui morar em Varginha, no sul de Minas. Então, imagina, sair do calor e tal, do noroeste, para ir parar no sul de Minas. É a cidade do padre Fábio de Mello? Varginha? Não sei exatamente. Eu também, assim, não estou me lembrando. Depois do Covid, minha cabeça não Varginha, eu não registra. sei de quem é a cidade. Eu só sei que foi a cidade que eu fui mais o Jário, com 5 meses de namoro, ele me levou a Varginha para conhecer. Foi um passeio. Ah, então. Então, eu morei 3 anos em Varginha. Nossa, e lá a gente tinha a oportunidade de ir a Poços de Caldas, que tinha uma casa também lá, na comunidade das irmãs. Poços de Caldas é maravilhosa, assim, né? A cidade também com termas, né? Com banhos específicos e tal. Quentes. Eu não conheço. Quentes, mas, por exemplo, sulfurosos, isso, aquilo, são específicos para cada diferentes, né? O tipo de água. É uma água que tem um cheiro, não tem? De Tem, Poços de Caldas. sim, justamente por isso. Ela tem umas. Tem Então, particularidade, né? não é? Um negócio medicinal, né? A água é medicinal. sim, E Cleide, você riu, né? Quando eu falei que o Jário me levou nessa cidade, né? porque assim, eu não esqueço da sua história e eu quero muito o revanche do marido contando a versão dele. Ele falou que ele quer Ele aceita? essa oportunidade de Oh! mostrar o ponto de vista dele sobre o relacionamento Oh, gente, da paquera. eu quero ver. Tô pagando para ver. então, E aí, assim, Regina, continuando. sim, eu tive. Porque, assim, dentro da Igreja Católica, tem vários ramos. Sim. Tem aqueles que estão mais na espiritualidade e tudo, e esse grupo fez opção mesmo com o trabalho popular. A gente, não sei se vocês têm acesso, mas a gente chama de SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, que foram muito fortes na década de 80 e 90, que trabalham justamente nas periferias, na zona rural, para ajudar as pessoas, através principalmente da formação bíblica, a assumir a sua posição como sujeitos na história, quer dizer, não ter um trabalho só dentro da igreja, mas que seja Na comunidade. na comunidade e na sociedade. Por exemplo, lá em Varginha, os representantes lá, a gente tinha Pastoral Operária e CPT, que era a Comissão Pastoral da Terra. Na Pastoral Operária, eles trabalhavam essa questão, como é que eram as relações de trabalho dentro das fábricas. Ah, E eles se tornaram líderes, presidentes dos principais sindicatos que tinham na cidade. Então, nós éramos vistas assim como as comunistas, sabe? Porque a gente ajudava as pessoas a abrir os olhos. sim. E nós tínhamos escola bíblica semanal. Nós começamos com 60 pessoas. Porque lá nesse bairro que a gente foi,
tinha assim 60 grupos de reflexão que encontrava semanalmente nas casas, entendeu? Então esse trabalho de base era muito bom, porque nucleava as ruas, os grupos, em cada rua tinha grupo de estudo. Havia um mapeamento. Sim, sim. E o objetivo era o despertar, para que as pessoas despertassem como viver melhor. Não, era a palavra de Deus, mas colocado na realidade. Sim. Então tinha um roteiro de reunião, tinha oração, tudo. Mas ligando com o fato da vida. Por exemplo, um fato lá, que era a questão dos apanhadores de café, os boias frias. Naquele frio, imagina, mulheres que levavam crianças e deixavam debaixo do pé de café para poder pegar, porque era o trabalho que tinha num determinado tempo lá. Então, assim, e o frio lá chegava a 7 graus, né? Assim. Então, foi uma experiência muito interessante. Além da experiência no bairro e tudo, eu também lá, eu dava aula na noite e tudo, e o padre era coordenador de pastoral da diocese. Então, nós começamos a ir para as cidades da diocese. Então, São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, sabe? Rodamos a diocese com esse trabalho, de ajudar as pessoas a formar os grupos, né, que a gente chamava grupo de reflexão, de ajudar no avanço dessa questão social também. Né? Então, para mim, foi assim, um aprendizado muito interessante. E conseguiram sensibilizar os fazendeiros, coronéis da época, para poder proporcionar uma qualidade, né? Não, aí a questão eram as pessoas. A gente trabalhava com as comunidades que eram simples e tudo. Para elas, não éramos nós que íamos enfrentar, né, os fazendeiros, mas eles que precisavam se organizar para poder conseguir os seus direitos. Eu reconheço assim que na questão do café foi muito difícil. Eu que estava à frente mais dessa parte, foi complicado. A gente sofreu pressão assim de fato de eu mandar a carta para as pessoas que eram de vários bairros, marcando a próxima reunião e ninguém nunca ter recebido. Quer dizer, foram boicotados. Regina. Mas só completando, na questão das indústrias, das fábricas, aí sim. Nossa, eles tiveram um avanço. Por exemplo, tinha uma que era do Sindicato das Costureiras, outra era Polo Filme, era outras coisas, mas eles conseguiram um avanço muito grande na cidade, nessa relação patrão-empregado. Regina, trazendo assim essa narrativa sua aí, da sua história, do seu vivenciamento dessa época, hoje existe ainda esse núcleo que faz o mesmo trabalho? Olha, a igreja no Brasil, ela católica, né? Ela procura resgatar esses grupos, né? Mas estão bem fracos. Mas teve um encontro agora, esse ano, se não me engano, em julho, em Rondonópolis, sobre as SEBs no Brasil. Então, estão tentando resgatar esses grupos. Na verdade, o que permaneceu muito foi a questão da formação bíblica. E aí eu vou falar um pouco depois. Que eu participo de um grupo ecumênico de formação bíblica, que tem pessoas de diversas denominações. Por quê? Porque o fundador nosso, Frei Carlos Mestre, ele disse que a Bíblia ela só tem função se ela iluminar a vida. Então, que a vida ela é ecumênica. A vida não é de uma igreja ou de outra. A vida está aí. E é a vida que precisa ser cuidada. Quando vocês falam de natureza, de água, de meio ambiente e tal, não é questão só de uma igreja para resolver esse problema. Nós, humanos, precisamos estar juntos e juntas para poder melhorar as condições de vida para todos. Então, é isso que a gente... E por isso eu participo desse grupo, que chama Centro Ecumênico de Formação Bíblica. A sede dele é em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Mas nós temos secretariado em todos os estados do Brasil, menos
menos o Acre. Quando eu estive lá, vou falar disso, eu tentei criar, mas não deu certo. No mais, por exemplo, Goiânia tem, Minas tem e tal, tal. Cada estado tem a sua secretaria, seu funcionamento e tal. Então, nossa, é muita história, né? Mas eu estava dizendo de Varginha. Aí, de Varginha, eu fiquei 3 anos, aí eu fui para Vitória, no Espírito Santo. Aliás, foi lá que eu conheci esse grupo, chamado CEBI. Que foi o primeiro estado que você saiu de Minas, Minas. sim. Aí eu passei 1 ano em Vitória. Foi uma Porque experiência... você é mineira. Sou. Sim. E Mas é porque na congregação tinha 1 ano que a gente chamava noviciado, né? Era 1 ano de formação e Sim. tal. Aí nós passamos em Vitória. Foi delícia, né? Eu estudava, ia para a praia, ou então estudava na casa de praia, né? Uma semana inteira como assessora, mas aí a gente parava 10h30, ia para a praia, voltava, almoçava e tal. Que vida. E o povo lá, assim, o que que você achou, assim, da diferença do mineiro? Qual que é Nossa, a caminhada a do povo cultura em Vitória, nossa, foi muito interessante, assim. dentro da religiosidade? Sim, da religiosidade, eles tinham uma caminhada nessa questão de SEBs, foram eles que começaram mais lá. Era mais forte em Vitória do que em Minas, no estado do Espírito Santo. Então, aí pronto, a gente... Ah, mas uma coisa da cultura era na Semana Santa. A gente mineiro, eu desde criança fazia jejum, né, na Sexta-feira Santa, aquele negócio. Quarta-feira. Chega lá, eu tô lá no jejum, de repente, tum, 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 começa a bater na porta. Eram os vizinhos trazendo a torta. Tem uma tradição de partilhar a torta capixaba na Semana Santa, a partir de quinta-feira à noite. É feita de, acho que, 4 ou 5 peixes diferentes, aí tem o palmito, quem não tem palmito coloca repolho, mas a torta é uma delícia. Quando foi 1h da tarde, eu resolvi parar com o jejum. Que legal. Ou seja, ela não conseguiu fazer o jejum como deveria. Ah, não. Foi uma cultura dela. Porque Porque lá era normal. sim. Tá vendo como que é Aí- respeitar o limite Aí pronto. de cada lugar? Parei e aí Pode continuar. E aí, pronto, parei com o jejum, mas nos dias seguintes a gente ia na casa das pessoas e cada pessoa queria oferecer da sua torta e tal. Porque é como pão de queijo em Minas, né? Cada um faz de um jeito. Mas uma delícia essa torta. Eu gostei demais do Espírito Santo, assim, voltei várias vezes, fiz grandes amigas lá e tal. Enfim, de lá, aí eu voltei para Minas, fui morar em Contagem. Aí morei lá de 88 a 92. Aí também trabalhava, dava aula e tudo, e aí participava desse centro bíblico, né? Fiz curso para ser monitora, né, de Bíblia e tal. Tinha vários cursos assim, os assessores vinham de longe. Nossa, era uma dinâmica muito boa. Comecei também um curso de teologia, mas não fui muito para frente. Os jovens na época, eles tinham interesse pelo estudo bíblico? Sim, por exemplo, no Espírito Santo, nossa, nós fizemos, porque esse tipo de formação que a gente dá é popular, porque o fundador, Frei Carlos, dizia o seguinte, nessa linha teológica, muito, sabe, muito da teoria, as pessoas têm dificuldade, mas se você colocar na prática, entendeu? Então a gente faz com muita dinâmica. Eu lembro que nesse ano que eu estava lá, o tema, todo ano tem um tema no mês da Bíblia, em setembro, era sobre o profeta Elias. Eu fiz o curso, né, com o CEBI de lá, e depois a gente fez, eram 14 comunidades, fez lá nessa paróquia. Aí os jovens pegaram e representaram depois em 3 comunidades deles. Eles gostaram tanto da encenação que a gente fez no curso, que aí depois eles foram e fizeram teatro nas comunidades, entendeu? O profeta Elias, ele nasceu 900 anos antes de Cristo, não foi? Olha, é por aí, o século IX.
no Monte Carmelo, aquela região ali que foi a Tem atuação dele. impressão que foi. Exatamente assim, agora eu tomei, mas foi. Então, para dizer que a gente procura ter uma dinâmica, nós dizemos que no CEBI nós andamos de braço dado com Paulo Freire, porque a questão da formação e que a pessoa seja também sujeito do processo, para que ela não seja só aquela receptora de conhecimento. Não, ela vai construindo o conhecimento. À medida que ia aprendendo, ia passando, né? Inclusive, Pra frente. esse grupo que a gente faz é justamente formando multiplicadores, né? Inclusive, eu escrevi esse livro sobre a minha última atuação antes da pandemia, que foi na Diocese de Sete Lagoas. Eu trabalhei com 12 paróquias em 10 anos, cursos de 2, 3 anos semanais. E, então, nessa linha. Hoje tem gente que participou e que continua dando curso lá. Ou seja, pegaram o espírito e continuam multiplicando. Né? Ah, que legal. Então, esse livro é seu. Sim. Você o escreveu. Eu escrevi aqui durante a pandemia, porque justamente eu estava isolado no apartamento aí e comecei a escrever as suas histórias. E aí eu peguei e tive a ajuda da minha irmã, que é professora universitária, para sugestão dela, Vera, que eu recolhesse depoimentos dos participantes. Então, eu tenho 65 depoimentos de participantes dos cursos aqui registrados, além das fotos. Que legal, Regina. Vou querer ler esse livro. Eu também. E assim, dentro de leitura, foi bom você entrar nesse tema. Hoje, eu acho assim que as pessoas deveriam ler muito, muito, muito mais do que ler. A internet, infelizmente, está fazendo um estrago nessa parte. Porque a leitura é fundamental. Eu sou muito assim, eu leio tudo. Uhum. Eu não consigo entrar num toalete se eu não tenho uma bula de remédio. Se eu não tiver um livro, eu tenho que estar lendo uma bula de remédio. Sim. E esse livro seu, eu vou querer sim. Ele está à venda? Tem ele nas livrarias? Já esgotaram todos? Que legal, que legal. Então, isso é porque sinal... as comunidades, essa coisa, né, das pessoas serem participantes, o fato delas terem feito depoimentos e tal. Quando ele saiu, em setembro de 2020, aí eu já tinha liderança em cada uma dessas comunidades que eu dei o curso e que, quando saiu a capa, eu divulguei, né? Mandei para elas e tal. Elas já ficaram entusiasmadas e foram falando com os outros. Então, eu já tinha a lista de quem queria nas comunidades. Que legal. Aí sobraram poucos. Então, eu te recomendo que, a partir dessa sua história, você faça a segunda edição. Vamos pôr em pauta. Não, pode ficar à vontade. Sim, então, de Contagem, em 92, aí a gente teve um encontro na congregação e tal, uma congregação bem dinâmica, assim, e democrática, que colocou assim, olha, existem pedidos no exterior, Bolívia, África, Amazônia e tal. Quem se dispõe para qual lugar? E tal. E quem morava lá fazia o relato de como eram as necessidades e tal. Antes eu pensava muito na Bolívia, mas depois de ouvir as histórias do Acre e Rondônia, eu fiz a opção. E foi a opção mais acertada que eu fiz na vida. Mesmo? Você foi para o Acre? Amei. Sim. Eu saí de Belo Horizonte. E olha que eu sou professora. Eu deixei 3 concursos. Então, você foi ser voluntária. Como missionária. Como missionária. O que acontecia? Cada lugar que eu chegava, aí eu entrava como contrato, dava aula como... Tá, entendi. Como era possível. Mas nessa trajetória de 18 anos, eu deixei 5 concursos para trás. Meu Deus! E um deles era na Prefeitura de Contagem. Quando eu estava em Goiânia, para ir para o Acre, a irmã me mandou a carta de convocação para a nomeação.
que na época, meu Deus, era o melhor salário de professora de Minas e tal. Enfim, deixei tudo isso e fui para o Acre. Foi maravilhoso, assim, meu Deus. Nesse primeiro ano eu nem consegui, eu fui em 93, nem consegui trabalhar, porque chegando assim, né, e tudo. Mas, nossa, tudo diferente. A cultura? A cultura, porque lá o que predomina? Os homens, em geral, eram soldados da borracha, né? Que foram na época de Getúlio e tal. Então, os avós, ou alguns pais e tal. E as mulheres descendentes de indígenas. Então, mas, nossa, tinha uma vizinha que ela foi no barco mesmo, na época da guerra, da Segunda Guerra, foi do Ceará para lá, porque a maioria é cearense, né? Ela foi também, que o pai dela estava indo e foi a família. Ela contava de ouvir os alemães, se não me engano, os alemães atacarem, não sei se foi na Foz do Rio Amazonas, alguma coisa. Ela conta de alguma bomba, alguma coisa assim. Ela vivenciou. Sim. E ela contar a experiência de ir para um seringal, no interior do Acre, sabe? Aí o pai dela fosse ela casar com 14 anos, com um homem de 30, sabe? Essas histórias. Mas, enfim, aí chegando... Você falou que a maioria das pessoas do Acre eram do Ceará? Descendentes, Descendentes do Ceará. ou de cearense ou de descendentes. Porque foram... quer dizer, tinha também outros, paraibanos e tal, mas predominantemente cearenses. Cearense. Então, muitos conhecidos lá. Mas uma periferia, meu Deus, eram umas 15 comunidades, mas assim, uma baixada, porque naquela época chovia demais lá, né? Então você saía e tinha aqueles igarapés, né? Onde caía os esgotos, aquela coisa, né? A falta de estrutura, tudo. Saía, chegava com um salto de lama assim no calçado e tudo. Mas, assim, aquelas casas de palafita, na maioria né, dos bairros, era uma pobreza grande, sabe? Regina, então você realmente Não, mas eu quero contar assim, eu cheguei lá e... vivenciou. Sim, mas o mais interessante que eu fiz lá foi uma viagem pelo Rio Purus. E aí já foi no Rio, já foi no estado do Amazonas. A cidade chama Boca do Acre, fica a 200 quilômetros de Rio Branco. Aí você sai do Acre, né, atravessa já para o Amazonas. Aí tinha uma comunidade também das irmãs lá, e elas me chamaram para passar o mês de maio lá, que era menos chuvoso e tal, e uma época que elas iam fazer visitas ao pessoal, aos ribeirinhos. Aí eu fiz essa viagem de visita. Mas pensa, você achar que está no outro mundo. Eu estou tentando imaginar a cena. Sim, Não. porque foi um tempo de preparação, que aí era eu, a irmã Creuza, que já faleceu. Isso você tinha qual idade? Olha, isso foi em 93, eu tinha 35. Jovem. Aí nós preparamos as compras, porque a viagem seria de 12 dias. E aí o barco era grande e tinha fogareiro e tal, cozinhava No barco. no barco. E tinha o chuveiro lá, mas era o balde, né? Pegava aquele chuveiro com o balde com chuveirinho, né? Pegava água no rio e tal. E para tomar a gente pegava a água dos igarapés, porque os igarapés são braços, né? Tipo córregos por aqui que a gente chama. Mas que a água era do meio da mata e tal, era limpa. Uma água limpa, né? Porque a do rio é muito barrenta. Aí, pronto. E aí a gente ia se virando, lavando peças nos baldes que tinham lá. E isso eram quantas pessoas, mais ou menos, nesse barco? Olha, nós saímos, eu, Creuza, o padre José e o comandante, 4 pessoas. Só que depois... Era assim, 3 dias era a subida do rio. E a gente navegava só de dia, porque de noite corre madeira, era perigoso, né? ter madeira, não ver e tal.
Então, a gente parava à noite e dormia, né, no barco. Pensa na arrumação para dormir nesse barco. Porque tem muito pernilongo de todo tipo, sabe? Então, assim, elas diziam, olha, é preciso levar isso, levar aquilo e tal. Eu não estava acostumada a dormir em rede, não estava acostumada com um monte de coisa. O que que elas, que veio na imaginação? Levar a rede, tudo bem, a minha, aí colocar um mosquiteiro de rede abraçando, né, a rede para ele cair dos lados. E aí, um colchonete, eu dormia debaixo da rede com o mosquiteiro, dentro de um saco de dormir, que era um tipo de cobertor costurado, aqueles samseios lá. Para aquecer. Também para proteger, assim. E, na verdade, quando nós chegamos, no terceiro dia, que chegamos no local, aí era um encontro, um curso mesmo, de 2 dias, com as lideranças ali, daquela região. E era bíblico, né? Aí, para mim, foi prato cheio. Mas a gente foi subindo, falando do número de pessoas, foi subindo e aí começou a parar e pegar gente que ia, né, participar. Então, porque subindo o rio, lá eles tinham canoas, né? Alguns tinham canoas motorizadas, mas para você subir o rio contra a correnteza é muito pesado. Então, o barco, tudo bem. Então, a partir do segundo dia, a gente já começou a pegar, por exemplo, no segundo dia nós fomos pegar uma senhora com a neta. Ela falou, vou levar a neta para aprender uns benditos. Você vê, a linguagem é bem do Nordeste, né? E aí, meu Deus, quando a gente desceu, porque o rio é grande, mas nessa época ele estava mais baixo. Para chegar na casa da senhora era uma nata, assim, o barro, sabe? Aí a gente não via onde estava firme ou não. Eu estava com um chinelo, aí entrei, o barro veio no joelho. Aí, até que você tira o pé para levar a mão para arrancar o chinelo do barro, né? Para chegar na casa da senhora. E o pior foi a minha amiga, a Creuza. Estava com bota de borracha. Gente, essa bota dela encheu de barro. Quer dizer, a bota ficou... Aí ela ficou muito brava, era uma cearense muito brava e tal. Aí ela arrancou essas botas de lá e já levou e deu para o filho da senhora. Não quero saber mais disso e tal. Mas o pior fui eu, que saí da casa das irmãs lá para ir pegar o barco com um tênis branco, né? Um tênis novo que eu tinha saído de Belo Horizonte. Meu Deus, o tênis branco que tinha um salto. Quando eu fui descer o barranco, o pessoal já pegou no meu pé, né? Olha o tênis. Aí teve um padre que tirou foto, sabe? Do tênis de couro branquinho. Aí, com certeza. Foi a última vez. Eu já entrei no barco, eles já me amarraram com o salva-vida no barco. Fizeram uma palhaçada lá. Isso que era o batismo, né? No Rio. Aí, pronto. Eu já deixei esse tênis lá no canto. Não dá para usar, né? Mas só que nós chegamos na parte alta, quando, no terceiro dia, aí veio uma frente fria, falando do saco de dormir. Veio essa frente fria, olha, e o povo sofreu, porque eles estão acostumados a levar a rede e a arma na escola, em qualquer lugar. E veio as senhoras pedir para dormir dentro do barco, porque passaram frio demais lá. Nós chegamos na sexta à noite, ficamos sábado e domingo. E esse grupo era para fazer o curso bíblico. Mas assim, além do curso que nós fomos dar, tinha a visita. Só que eles programam assim, cada 6 meses vai de um lado do rio para a visita. Então, nós fomos direto, né? Só pegamos as pessoas e fomos. Saímos quarta, quinta e sexta. Aí, a partir de segunda-feira, nós começamos a descer do outro lado. Aí sim era a visita. Descer o rio e parar nas comunidades. Aí tinha missa, tinha batizado, crisma, enfim, as coisas todas lá. Você falando isso aí, lá no nosso povoado, no Ceará, na Base Grande, tinha o padre Mourão, que ele ia uma vez no ano, é exatamente isso, né? Ele ia uma vez no ano para poder fazer o batizado e fazer o casamento, tudo junto. Olha, mas era uma festa, pensa na coisa boa. Só completando aqui, gente, numa comunidade, foi a primeira que nós paramos.
chega uma catequista numa canoa com 4 crianças. Ela e as crianças remando. Levaram 3 horas para chegar lá no local. E foi descendo o rio. Aí o pessoal começou a calcular o tempo que eles iam gastar para voltar, subindo o rio. Sim, mas essa viagem foi interessantíssima. Quando a gente saiu do local, aí teve a festa, aí a cultura, teve um aniversário, né? Celebraram e começaram a chegar as canoas lá nessa vilinha. E falaram, hoje vai ter festa de aniversário, vão ter 60 bolos. Eu falei, gente... Mas aí o que era? Eram os bolos de farinha, tipo tapioca, assim, coisa de mandioca, né? Porque é o que predomina lá. É mandioca, peixe e castanha, né? Aí eram aqueles bolos na palha na folha da bananeira, assados na folha da bananeira, com castanha, né? Castanha do Pará, castanha de lá, dentro. Então, era os bolos. Aí era festa. Eu falei com a criança, mas ela, sabe, ela era maldosa, ela deixava eu quebrar a cara. Eu falei, mas vai ter festa, como é que vai ser a música e tal? Nós tínhamos levado um gravadorzinho com aquelas fitas, né? Toca-fita. Pois foi isso que animou a dança. Meu Deus, não tinha. Não. Não tinha. Mas aí, eu sei que o tempo está acabando, mas só para dizer da janta. Aí nós saímos desse local, que era tudo junto, comida e tal, tal. E o coordenador da comunidade convidou para jantar na casa deles. Aí nós atravessamos o rio e fomos. Chegamos lá, gente, mas muito interessante. A casa de palafita, né? Você sobe a escadinha de madeira, tudo de madeira e tal, e coberta de zinco, De né? palha, né? Não, é de eternite. Aí a senhora tinha feito um caldeirão desse de escola de peixe, sabe? A peixada e tal. Com os temperos, muitos temperos da região. E aí nós sentamos na cozinha, assim, em semicírculo. Primeiro ela passou a vasilha de farinha de mandioca, aí a gente foi colocando nos pratos. Depois ela veio com a concha de caldo, o pirão no próprio prato, né? E depois um peixe médio, assim, em cada prato. Meu Deus. Mas nós, na nossa cultura, a gente fica esperando arroz e feijão. Não, era só isso, né? Mas também você comer aquele pirão e um peixe enorme. Aí, Tinha espaço para arroz e feijão, mas não. E, Regina, em todos esses lugares que você foi, você comia assim, se dava bem com a comida, Sim. você saboreava, você olhava, você é daquela que prova. Vai ali. Sim, eu provava normal, tranquilo. Assim. Não é enjoada para comer. Não tive. Olha, eu, para falar a verdade, tive dificuldade com como é que é aquilo que tem a casca dura? Aquele bichinho tartaruga? Tartaruga. Come Não, tartaruga? Tatu, não? Não é tatu, é tipo tartaruga mesmo, aquela grande que anda bem lento. É tartaruga. Não, tartaruga. É tartaruga. Eu conheço tatu. Tatu tinha em Minas, meu pai caçava e tal. Mas, enfim. Meu Deus. Só mais um detalhe, assim, que no encontro o professor contou uma história. Que você falou de palha, eu lembrei. A casa, aí a escola era coberta de palha e tinha a casinha, a cozinha. E ele disse que escutou um barulho. Quando ele olhou, o barranco tinha quebrado e levado a cozinha. Foi o tempo dele gritar com os alunos, e eles saíram correndo. Quando eles saíram, quebrou e a escola foi embora também. Meu Deus. O que acontece lá? Do lado do Acre, onde já está mais desmatado, o barranco é super alto, sabe? Uns 10, 15 metros, assim, nessa época, que o rio está baixo, né? Você sobe a ladeira e tal. É muito arenoso. Aliás, toda a Amazônia é muito arenosa. Mas onde desmatou e estava, né, mais capim. Então, quando a água baixa, o barranco fica muito solto, assim. Desprotegido. Sim, então a falta de vegetação que segura, né,
não tinha mais. Então, isso é muito comum lá. Bananeiral. Lá tem bananeiras assim, nativo, muitas vezes. Perder de vista. Quebra de uma vez e vai tudo para o fundo do rio. Nessa área que está desmatada. Só que nós subimos de um lado, que era o do Amazonas, aí, nossa, assim, 40 metros de altura, a mata e tudo. E do outro lado já desmatado. Então, mas olha, só dessa viagem dava um monte de coisa. Mas de lá, eu fui para Rondônia, morei 3 anos num lugar chamado Tarilândia, que aí já era perto de uma aldeia indígena, uma vila de 500 casas e tal, fui professora, e aí todo esse trabalho de formação. Depois fui para Porto Velho, também fiquei acho que 2 anos e meio. Voltei de lá em 2000, de Porto Velho. Aí Porto Velho já era um trabalho mais amplo assim e tal. Mas o mais específico em Porto Velho, uma pobreza na periferia e tal. Aí eu trabalhava na Pastoral da Criança. Nós tivemos que dar formação para alfabetização para as monitoras, porque a Pastoral da Criança pede muito relatório, isso e aquilo. Nós formamos 12 grupos de alfabetização na cidade. Eu era responsável por isso. Para as monitoras se prepararem para assumir o trabalho com as crianças. E aí, claro, as famílias delas entravam também e tal. Enfim, nossa, mas a Amazônia, assim, nessa Tarilândia que eu morei, meu Deus, era mais rural, né? O pessoal muito acolhedor, assim. O pessoal do leite, por exemplo, tinha uma casa que a gente pegava o leite. Aí, quando foi no primeiro mês que a gente foi pagar, não, esse mês é da chegada, vocês não vão pagar e tal. Olha, aí já melhorou. Então, assim, eles eram muito agradecidos da gente estar lá. Eu era a única professora formada na escola. Tinha de tudo, assim. Por exemplo, eles iam para a mata, tiravam palmito, levavam para a gente. As frutas da época. E aí, esqueci de falar, uma fruta muito interessante lá, o cupuaçu. Eu aprendi a tomar cupuaçu, uma delícia, né? A graviola, o açaí, né? O açaí foi mais no Acre. E no Acre tem o famoso tacacá, né? Então, bem... Ele parece agrião, sabe? Aquele que aperta na boca, assim, aquele sabor. Mas é muito interessante. Não, mas o que me encanta na sua narrativa é os detalhes, a riqueza de detalhe, porque eu percebo que todos esses lugares, em momento nenhum você se expressou tipo assim, ai, eu tenho que ir para lá, ai meu Deus, insatisfação. Pelo contrário, você passa assim, é como se estivesse fazendo uma aventura. E foi põe assim? aventura nisso, meu Deus. Que legal. E na realidade, pelo que ela, né, a narrativa dela, das histórias, dos lugares, ela vai contando assim, com tanta leveza, que eu fiquei imaginando a cena, primeiramente, lá em Minas, com aquele barranco muito alto, quando ela se reviriu à fazenda, né? E depois eu fiquei imaginando a cena dela atolada, literalmente, na lama, no rio. No Rio Purus. Exatamente. Então, assim, são particularidades que, desde pequena, ela foi Trilhando. foi construindo. Sim, mas eu acho que a minha infância, por exemplo, eu ia para a escola com meus irmãos, a gente andava quase 3 quilômetros. Eu comecei para a escola com 6 anos e meio. Quer dizer, isso já era, né? Isso de ir para a água. No primeiro dia que o barco parou no Rio Purus, eu peguei e fui nadar na beira do rio, né? Aí o comandante me deu uma chamada e falou: proibido, aqui é muito perigoso. Jacaré, Tudo, cobra. Ele falou os tipos de peixe, de coisa lá. Meu E Deus. aí a vida seguiu, porque nisso aí estava o quê? No ano 2000, 2000 e pouco, né? E aí Sim. você percorreu por onde mais para chegar a Caldas Novas? Mas só acrescentando, não, só uma curiosidade. Você conheceu os Boto Rosas? Sim, em Porto Velho era comum, tinha um passeio de barco, que hoje tem uma grande hidrelétrica lá, mas na época era uma cachoeira.
Aí o barco fazia um percurso de 1h30, mais ou menos, e a gente, com música, né, com karaokê e tal, e os botos iam pulando do lado do barco, assim, o tempo todo. Mas nadar com eles você não nadou. Não, aí já era no Rio Madeira, e o Madeira é muito grande, né? Aí não era possível. Eu morei em Paris Ah, e sim. trabalhei com uma francesa que o sonho dela Era ver os é botos. conhecer o máximo que ela puder dos países, de Ah, sim. todos os países. Quando eu trabalhei com ela em 2011, eu comecei a trabalhar com ela em 2010, não, 2011. Ela tinha conhecido 86 países. Nossa, maravilha. 86 países. E um deles ela veio no Brasil. Aham. Só que dentro do Brasil, ela conheceu 4. E 4 nós estados. temos Aham. 4 estados. E nós temos 27. Aham. Quantos estados que você já conhece, assim, que você já passou dentro do Brasil? 23. 23 Não, estados. 22. Porque falta conhecer mais as capitais, né? Porque o interior, por exemplo, do Nordeste eu não conheço, né? Mas eu depois que eu voltei, aí só te respondendo também, eu voltei para Minas em 2001, porque em 2000 eu saí de Porto Velho e fui para Angra dos Reis. Aí, em 2001, saí de Angra e voltei para Belo Horizonte. Aí eu deixei a congregação, aí é todo um processo, assim, Sim. pessoal. Mas aí em Belo Horizonte eu refiz, né, o concurso que eu tinha deixado para trás e tal, aí voltei para o Estado. E o meu trabalho, então, passou a ser especificamente com esse CEBI, com o Centro Bíblico. E aí eu passei a rodar o interior do Estado, dando esses cursos e tal. Mas, você perguntou dos estados. E aí comecei a viajar também. Além Mas desses viagem de férias. Aí você férias, na medida do criou, possível, não só missionária. sim, não, viagem de passeio mesmo. Aí eu comecei a ir muito para o Nordeste. Eu amo Maceió. E aí comecei Fortaleza, São Luís e tal. O meu sonho é conhecer a Amazônia. Olha, e vale a pena. Parintins, meu Deus, meu sonho era voltar e ir a Parintins. Em 2015 eu realizei. Foi lindo. Ir para Manaus, pegar o barco, 18 horas, descer o rio e tal. A festa de Parintins é maravilhosa. Enfim, aí Belém também é maravilhosa e tal. Mas então, assim, eu falto conhecer Macapá, lá em cima, Rio. Como é que é? Lá de Amapá, Roraima, Boa Vista, né? Boa Vista, Macapá, Teresina, então Piauí eu não conheço. E no sul, Santa Catarina, Florianópolis e Curitiba. Pouca coisa que falta. Não, imagina, eu acho que eu conheço 5 estados. E assim, né? E o meu sonho, agora, depois que eu conheci um pouquinho do que é, Amazônia. não, Ah, viajar. sim, bom Porque eu demais. caí de paraquedas em Paris. Ah, E sim, lá, experiência interessantíssima deve ser. e lá eles têm a cultura Aham. de que viajar é saúde, é Sim, saudável. E como eu sou de família simples financeiramente, então meu umbigo foi plantado num lugar e até eu conhecer Fernão Capelo Gaivota, que é um sim. livro, eu li esse livro e o mundo se abriu. Então eu Maravilha. recomendo. Todo ser humano precisa ler o Fernão Capelo Gaivota, Com porque certeza. todos nós temos um Fernão dentro de nós. E é o quê? É limites, cada um tem que, né, voar. E indo para fora, eu consegui ver com os olhos do Fernão que ele via por cima. E aprendi
que viajar é você primeiro idealizar todo um cronograma da viagem, conhecer teoricamente, Uhum. depois ir na prática. Sim. E essa francesa fez isso no Brasil. Ai, que Ela ótimo. ficou estudando os estados que ela iria 1 ano. Nossa. 1 ano. E tirou foto mergulhando com os botos rosa, Nossa. nadando. E na geladeira dela tem uma foto dela mais um boto rosa. Menina, lá assim, eu olhava assim e falava, gente, Eu sou do Brasil. eu sou do Brasil e eu não conheço essas riquezas. E ela falava, e ela tinha muita, assim, muita foto. É um pessoal muito rico. Ah, sim, é porque Então, para fazer assim, todas essas É, com viagens. certeza. então ela foi Minas, Amazônia, Rio de Janeiro e Cataratas do Iguaçu. Ah, sim. Então são os lugares. Brasília. Uhum. Ela foi Brasília também. Mas eu acho que é a opção, sabe? Porque tem muita gente que vai acumulando e tal, querendo ser rico para o futuro. Esse futuro que pode não chegar, Isso. né? Então a viagem, meu Deus, quando eu me imagino em Maceió, Fortaleza, nesses lugares todos que eu já fui. Então, assim, nossa, é isso que você falou, né? O mundo da gente se amplia, né? E é maravilhoso Então, depois conhecer que outra cultura, né? sim, você Assim, perguntou você por que que Caldas teve... Novas. Então, eu pretendia, né? A questão da água. Ou litoral, ou aqui, né? Aí eu passei 3 meses em Maceió em 2018. Uhum. Aí conheci bastante e tal. Mas eles estão com um problema sério lá, que aí é outra questão, bairros afundando por causa de mineração, enfim. Então, um problema social bem grave lá. 80 mil pessoas perderam casas por causa da bendita da Braskem, que minera por baixo, 2 bairros foram interditados. Imagina o preço do aluguel, de tudo mais, né? Então, impossível. Uma simples professora, né? Mas aí eu já vinha muito aqui, gostava e tal, então foi a minha opção em 2019, aí vim para cá. Aí, época da Covid. Pois é, aí em 2019 eu aproveitei e em seguida veio a Covid, mas tudo bem, né? Estamos aí. E hoje, assim, em Caldas Novas, o que você, dessas andanças, dessas viagens suas, assim, hoje, me dá um ponto, assim, que te motiva muito a ficar em Caldas Novas. Bem, eu acho que aqui a questão, né, dos clubes, a questão da água quente é o mais forte mesmo, né? Tem a questão cultural, as músicas, né, serestas, que eu gosto muito também, né? Oh, que legal. Então, e as pessoas que a gente são muito acolhedoras, né? Que a gente vai, a amizade que a gente vai construindo. Eu cheguei aqui e já me convidaram para a Associação dos Aposentados, eu estou participando da APECAM. Ah, que legal. Então, assim, são portas que vão se abrindo, né? Então, estou muito feliz. E vou te fazer um convite Ah, para você conhecer uma associação que está nascendo. ah, Ela está nascendo, que é... Fran, passa para mim, por favor. Eu recebi agora. Você já pegou, você já teve oportunidade, ou conhece, você já conhece essa matéria de garrafas PET, sim, tecido? sim. Conhece? Uhum. Eu fiquei encantada. Conheci em Bonito e essa associação eu me Eu vi lá em filiei a ela. Maceió. Aham. Então, essa é a logo da associação. Eu te convido a Olha, conhecer as propostas dela. E sim, você, legal. assim, como missionária, como trabalhadora, eu sei que você tem uma grande identificação com esse projeto, porque CMG, o que é CMG? Corações motivados e grandiosos. Olha, muito bonito. Então, essa associação, ela tem isso.
trazer corações motivados e grandiosos para que a gente possa, né, fazer o que você fez a vida inteira, missões, melhorar a nossa comunidade. Qualidade de vida. E dentro de Caldas Novas, essa é a proposta dessa associação. Ah, que legal. Tá Olha, joia? quero conhecer, sim. Ó, vai ser um prazer. E aí, Regina, nosso bate-papo tá maravilhoso. Eu não gostaria de parar. Eu gostaria de ouvir essa riqueza de detalhes que você dá da comida, do povo, da vegetação, do rio, enfim, foi maravilhoso. Obrigada. Mas eu acredito que nós vamos ter mais oportunidade, Ah, com certeza. né? Onde você tem muita riqueza para passar. Ó, E precisamos de pessoas que tenham realmente história. E que outra coisa, né, Regina? E olha que você foi dando pinceladas, sim, porque não dá, né? O nas- tempo na- é curto. nos Né? capítulos do livro da sua vida. Uhum. Porque se você fosse nos falar das páginas, né, é muito detalhe que com Sim. certeza o trabalho que vocês fizeram, eu falo vocês porque não foi Sim, só você, foi um claro. grupo, Uhum. né? Você era um membro, era uma pessoa que fazia parte desse grupo, Sim. agregou valor na vida de muita gente. Nossa. Com, com o estudo, com os cursos, mostrando às pessoas a necessidade do ampliar o horizonte para poder viver melhor o dia a dia. Sim, mas a gente aprende demais com as pessoas também. Você não imagina esses migrantes lá de Rondônia. Eles diziam, olha, o vizinho é o parente mais próximo. A minha casa é a sua casa. Nossa, que lindo. Olha só, Não, Que lindo. a humanidade aí. uma coisa assim, sabe? Uma vez eu estava para ir para dar um curso lá no fim, perto da aldeia indígena, aí uma senhora com 2 crianças tal, que participava do grupo das mulheres e tal, falou, que dia que você vai para lá? Eu falei, estou indo sexta-feira. Eu vou com você. Foi com as 2 crianças, ficou o final de semana. Sabe, assim, aí um outro que disse, eu falei, nossa, estou precisando visitar os grupos dos homens, né? Que a gente tinha uma experiência lá, que deu certo a questão do mel, por exemplo. Aí eu falei, precisa visitar os grupos e tal, e eu não estou tendo tempo. Ele, não, pode deixar que eu vou. Eu falei, mas você vai como? Vou de bicicleta. Ele deu a volta nos 40 quilômetros, sabe? Visitando grupo por grupo. Isso que sabe? me encanta na sua história. A riqueza para a gente de é se muito doar. maior. De se doar. Sim, mas a gente Então, recebe assim, demais das pessoas. Né? Então, eu acho que está faltando isso, Regina. Você não sente isso, assim, por mais que, né, você hoje você se aposentou desse Sim. serviço. Me aposentei como professora, né? Porque isso daí não é remunerado nem nada. Isso aí é Sim. voluntário. Isso aí É voluntário. É um trabalho que faz seu coração pulsar. Sim, sim. Sim, mas toda a despesa que você tinha, a congregação, ela pagava. Não, era nós que trabalhávamos e compartilhávamos. Mesmo? Sim. Que legal. Olha a doação. Não é doação. verdade? A solidariedade. Você abrir mão. Por exemplo, esse emprego que eu deixei era de 7 salários mínimos. Que eu deixei Imagina. para poder ir. Né? E chega lá, você pega o que dá, né? Cleide, Isso às é vezes, maravilhoso. às vezes a gente conversa com pessoas que elas são assim tão ricas, né? Ricas de dinheiro E vazias. e vazias, pobres. sem agregar valor E pobres. na vida, na sua vida e na vida de outras pessoas. Isso. E hoje, o que me motivou a fazer o podcast, esse canal, Regina, é essa pobreza da riqueza. Uhum. Porque a riqueza de você ter dinheiro para ir ali e comprar é diferente dessa riqueza que você está mostrando. Porque essa riqueza não tem preço. Sim, ninguém pode tirar, né? Então... Você está falando que, né, você abriu mão de 7 salários mínimos de um concurso, que é o sonho hoje de todo mundo ser um funcionário público, ser um concursado. Tem gente que quase fica louco em cima de um concurso para ser
empregado para ficar ali preso em 4 paredes. Olha você assim, o céu é o meu limite. E biblicamente dizem que os lírios Olha os deles do campo. e os pássaros não têm celeiros. Uhum. Não é verdade? Não, é isso. Se fosse, é como você falou, teria muito mais coisa. Então, Porque essa coisa, Deus não se deixa vencer em generosidade, né? Então, o que eu já recebi também é incrível, né? que Assim, maravilha. Regina, eu vou te pedir 3 dicas ah, para os nossos internautas, para quem nos segue, sim. com a sua experiência, com a sua bagagem. Quais são 3 dicas para você ser você? Sim, eu acho que nesse momento nós estamos aí diante de um desafio enorme que é a busca da paz, né? Quando países fazem guerras aí, matam, né? Para todo lado, a gente pode colocar a culpa lá, mas nós podemos ver também a paz nos nossos ambientes, como nós estamos construindo diante, né, dessa guerra aí também muitas vezes pelo trabalho e às vezes a guerra da competição. Acho que é uma das coisas, o desafio grande hoje é a paz. Outro, a questão ambiental, né, como nós falamos de Amazônia e tudo, a questão da água, sobrevivência, né, da humanidade. Não tem jeito. Ou a gente parte para isso, para reconstruir as nascentes, para preservar o que está aí. É uma cidade como essa, que vive da água, né? Quer dizer, e incrível que vive da água e tem tanta gente passando necessidade dela, né? Que falta tantas vezes. Então, eu acho que isso é fundamental. E um terceiro ponto, a convivência. Isso que você fala, né? Da gente falar de si, né? Do projeto aqui, era o que meu avô era um contador de histórias. Então, essa coisa da cultura oral, né? Que nós tínhamos, às vezes, a família que se reunia para contar histórias e tudo, e que hoje foi se perdendo, né? Diante de tanta proposta, tanto desafio. Eu acho que a gente ouvir mais o outro. Né? Eu fico muito agradecida de ter sido ouvida por vocês, né? Contando essa história. Muito obrigada. Nós que estamos assim, ó, com o coração cheio de gratidão por você ter nos compartilhado cada detalhe. Eu já tomei algumas mudanças da minha vida há algum tempo e um dos pontos principais é isso aí. É não me preocupar com ter. Ter, eu tenho isso, eu tenho. Não, é ser. Eu quero ser melhor. Eu É um grande quero, desafio, né, ser melhor. E eu acho que é isso mesmo que você falou. Tudo que você. Eu estava aqui com o coração apertado. Pensei assim, ela vai falar na fome. Não fala. Porque, Regina, você foi felicíssima quando você colocou as 3 colocações. Porque eu não acho que a fome seja um problema. Mas é que me veio assim, Eu não acho, porque a preguiça é o problema da fome. É assim, né? Essa é a minha colocação, Cleibe Márcia. Então, a nossa terra brasileira, ela é abundante. O que se planta, cuida, cultiva, dá. E eu assim, teria uma pergunta se tem terra para todos, né? Aí já é outros 500, né? então, como você falou no começo, existe sim igualdade quando se não coloca o interesse Pessoal. pessoal em primeira mão, não é verdade? Então analisa assim, reflexão para todos vocês que estão aí. Eu sempre brinco, eu subo na minha sacada lá, eu coloco batata, eu planto batata. Inclusive eu vou gravar um vídeo plantando as batatas da minha sacada. E eu digo que quem planta colhe. E eu falo, não existe fome no Brasil. Porque se não existe preguiça, não existe fome.
tudo que você pode plantar é um alimento. Então, plante amor, que com amor tudo se constrói. A vida é vivida. Então, mais uma vez, Regina, obrigada. Que agradeço. Gratidão a Deus por ter nos colocado assim juntas, e nós temos um grito de guerra. Uau. Então, esse grito de guerra, nós falamos ele, Ah, e depois você vai, na medida que nós falamos, você vai soltando a sua voz. tá. Porque eu acho que se todos falarem uma voz única, Uhum. a paz reina no universo. É isso que, assim, o nosso grito de guerra pede união. Sim. Que é assim, vamos lá, Fran Vamos. e Regina, tudo estará bem Tudo estará bem enquanto os laços que nos unem enquanto os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam. forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam. Eu me abraço a vocês Eu me abraço a vocês e uno meu coração ao seu, E e uno meu coração ao seu, para que todos juntos para que todos juntos possamos fazer possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. tudo aquilo que sozinha eu não consigo. Ai, gente. Então, se Obrigada. quiser emprestado, Eu quero. Quero, com certeza. Quero. aí Eu depois vou você me ler passa lá na oficina por lá. não, você pode ter certeza que não vai ter dobradura, não vai ter. Então, porque Não, eu sou recebido um empréstimo hoje. eu sou muito apaixonada com livros. Nossa. E, nossa, se você quiser Fernão Capelo Gaivota de novo, Eu quero. Porque eu vou faz te muito emprestar. tempo. Aliás, o filme. Você viu o filme? Não vi. Então, Eu você ia precisa- recomendar também, mas o tempo, a questão do profeta. Leu o livro O Profeta, Não, Regina, de não Khalil li. Gibran. Então, você também não? Não, eu também não. Sim. É muito interessante. Ele tem uma poesia, mas ao mesmo tempo uma verdade muito grande. Por exemplo, ele fala muito da família e que os filhos devem ser como arcos na mão dos pais, como flechas, que os pais são aquele arco que solta a flecha para o universo. Nossa! Aí eu quero. É muito bonito. Khalil Gibran, vale a pena, eu insisto assim, em quem não conhece, ler esse livro, porque traz muita verdade, muitas coisas ditas assim, com muita poesia, mas profunda, sabe? Eu gosto muito. E o que me encantou nessa dica sua, nós precisamos muito trabalhar a família, que é a base. A base de tudo na vida é o quê? O alicerce. Sim, as crianças E é a família. que são é isso? acolhidas, amadas, né? Não é? Que vão trazer a novidade aí. Obrigada, Regina. Não, por nada.